ritmos, melodias, vozes e tons. A arte da diversidade musical paulistana no São Paulo, que está começando agora. Por falar em diversidade, nosso convidado de hoje é baiano e já transitou por vários estilos. Além do trabalho autoral, ele criou um projeto que homenageia grandes nomes da MPB, como Gilberto Gil e Dorival Caymmi. No palco do São Paulo de hoje, Pietro Leal. Ela, eu vivo o tempo todo com ela. Ela, eu vivo o tempo todo pra ela. Minha música, musa única, mulher, mãe dos meus filhos, ilhas de amor. Cada ilha um farol do mar da Procela. Ela é que me faz um navegador. Sobretudo ela é que me faz um navegador. Ela é que me faz um navegador. Ela é que me faz um navegador. É um prazer ter você, Pietro Leal, aqui no São Paulo. Prazer meu, Maria. Bom, a gente começou com o baiano Gilberto Gil, Sim. Você, assim como eu, baianos. Pietro é da cidade de Bicaraí, sul da Bahia. Sul da Bahia, exatamente. Queria saber de você se foi lá em Bicaraí que você começou a dar seus primeiros acordes. Sim, foi em Bicaraí. Bicaraí eu morei até os 10 anos. Quando eu tinha 6 anos eu ganhei meu primeiro violão dos meus pais e comecei a estudar lá em Bicaraí. E com os 10 anos eu fui para Salvador. Aí quando eu cheguei em Salvador já tinha aquela coisa do violão, que eu gostava de tocar na escola, de tocar para os meus amigos. E Salvador é aquilo, né? Salvador é música por todos os lados. A gente recebe essas influências de todos os lados. Então, logo na época, como foi minha adolescência, anos 90, lá em Salvador, a época que o carnaval estava no auge, né? Então, eu fui influenciado. Então, naquela mesma época, eu comecei a ter as primeiras bandas, comecei a ter as bandas adolescentes ali, que já fazíamos shows, tocávamos no Pelourinho, e era uma coisa meio pop, axé, meio, porque era o que estava em voga na época, uma mistura. Na época já era essa mistura. Depois dessa fase de adolescência, você teve uma passagem também pelos bares, né? O bom e velho barzinho. Barzinho, voz e violão. Foi uma época que eu gostei muito, eu acho que foi... Na época do barzinho, a época eu acho que você assimila mais essa influência da MPB, que eu acho que a MPB, a música brasileira, que tem muito da música baiana através de Gil, Caetano, os baianos e todos eles. E foi quando eu comecei a ter esse primeiro contato. Apesar de já vir ouvindo essas músicas através dos meus pais, dentro de casa, mas foi no barzinho foi que eu tomei gosto por tocar e cantar essas músicas. E de fato é uma grande escola tocar na noite? É uma grande escola porque você exercita essa sua relação com o público. Você está ali, esse clima intimista te coloca de frente para o público e você tem aquela resposta imediata. É diferente dos palcos, dos grandes palcos, que o público está lá e você está aqui. No barzinho você está com a resposta ali, você vê se a pessoa gostou, se aquela é a música preferida, se é a música do casal, se é a música da família. Então o barzinho tem essa escola de você reconhecer que o que você faz não é só seu, é seu e daquele que está te ouvindo. E quando surgiu a oportunidade de você formar um grupo? Você, por 10 anos, fez parte da banda Perigolina Babilaque, que inclusive Sim. tem um nome bastante curioso. Depois eu quero até que você Sim. explique o significado desse nome. Mas quando surgiu essa proposta, né, de fazer uma banda, de construir esse trabalho lá em Salvador? Eu acho que a Perigolina Babilaque, ela veio numa fase de um pouco dessa transição, né? Porque uma coisa é a gente começou a Perigolino fazendo releituras de músicas da MPB, músicas brasileiras, e aos poucos a gente foi transitando para o autoral. Isso veio porque naquela mesma época, foi a época que Los Hermanos estava no auge, na mesma época o Cordel do Fogo Encantado
estava no auge, então aquela coisa do o cordel, inclusive, recitar poesia no show foi uma coisa que me incentivou a trazer a poesia para dentro do show, que era uma coisa que eu só via Maria Bethânia fazendo, acho que num show e parar para fazer uma poesia. Então, a gente conseguiu concentrar tudo isso dentro de um show e a Perigolino se tornou um trabalho autoral junto. E foi um grupo que surgiu entre amigos, então foi uma coisa muito confortável, muito gostosa de fazer. Porque eram amigos que acompanharam toda essa trajetória até do barzinho, amigos que iam para o barzinho, que na época nem eram músicos, e de repente a gente se juntou porque naquele momento o mais importante era a gente estar junto com amigos. E foi muito legal porque isso funcionou muito e conquistou a empatia do público na época. Foi muito legal. Bom, e há 2 anos você está em carreira solo, digamos assim, né? Saiu de Salvador, veio aqui para São Paulo. Por que essa mudança e o que é que você tem feito nesse período? A gente que trabalha com arte, a gente fica... tem uma coisa que eu brinco, que a gente fica sedento pela crise de uma forma geral, porque a estabilidade deixa a gente muito confortável. E São Paulo me parecia um lugar onde as coisas, todo mundo falava, as coisas fervilham em São Paulo, as coisas acontecem muito rápido. E eu me vi numa situação, inclusive, de saúde. Eu falo assim, enquanto eu tenho saúde para encarar São Paulo, porque é preciso você ter saúde para você fazer tudo que essa cidade te coloca à disposição para trabalhar. Então eu vim para cá em busca disso e até inclusive em busca dessa saudade da Bahia. Tem gente que diz que o baiano, quando sai da Bahia, ele sai para sentir saudade da Bahia. O compositor baiano sai da Bahia para dizer que está com saudade. E eu acho que eu vim um pouco em busca disso. Eu acho que quando a gente passeia lá por Salvador, Farol da Barra, desce a Contorno, aquilo tudo é lindo. Mas quando você mora lá, você não enxerga essa beleza tão forte quanto quem está de fora. Então, acho que eu vim aqui buscar também a Bahia. Eu acho que eu vim aqui encontrar a Bahia e me encontrar o baiano que eu sou, que eu não sabia. Me descobri muito baiano aqui em São Paulo. Maravilha, daqui a pouquinho eu vou querer saber que baiano é esse, claro. Mas antes eu vou pedir a próxima música, que eu sei que é de um grupo que você já citou, inclusive, tem muito a ver com o seu trabalho. Vamos lá, Pietro. Vamos lá. Ticundogudem, caticundegidom, ticudogudem, papumbebom, ticumbom-bem, paticumbegidom. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Aqueles que têm 1, 7 e 4 letras de amor. Por isso onde quer que eu ande, em qualquer pedaço eu faço um campo grande, um campo grande, um campo grande, um campo grande, erra. Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita. Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita. Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita. Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita. Papaia, paparara, papapá. Minha carne é de carnaval. Novos Baianos. Novos Baianos. Já falou dos Novos Baianos, citou Los Hermanos, mas eu sei que os Novos Baianos têm um espaço muito grande aí dentro de você. Explica pra mim por quê. Sim, eu acho que eu não escolhi os Novos Baianos. Eu acho que os Novos Baianos vem me cutucando a minha vida inteira. Meu pai, quando eu era muito novo, e logo quando eu comecei com a música, meu pai falava assim, toca essa dos Novos Baianos. E eu ouvia, eu falava, pô, mas Novos Baianos... Eu tinha uma coisa assim, né, um certo bloqueio, acho que por adolescente, aquela coisa de falar assim, pô, a música dos meus pais, não é a música da minha época. E ficava relutando com isso daí. Até que quando começou a Perigolino, as pessoas viam e as pessoas falavam, pô, isso aí é bem Novos Baianos, né? E eu ficava assim, Novos Baianos, será que isso é novo? Aí comecei a escutar Novos Baianos para tentar entender o que de Novos Baianos aquelas pessoas enxergavam no trabalho que a gente fazia na época. E, por coincidência do destino, você perguntou sobre o nome. Na época eu estava buscando um nome para a banda e eu encontrei esse nome, Perigolino Babilaque. Perigolino Babilaque era o nome de uma música de uma banda chamada... Da Pitty. Da Pitty, isso. Vamos lembrar. Tinha no disco 1 da Bahia, que era um disco, uma coletânea de rock and roll.
Coma. Exatamente, a banda Em Coma, onde Pitty, a cantora, era a vocalista na época. E nessa coletânea tinha uma música, Pirigulino Babilac. Eu achei ótimo o nome, achei brincalhão, sonoro, Pirigulino, uma coisa meio pirilampo, virgulino, uma coisa bem nordestina, e eu acho que tinha a nossa cara. Só que eu não sabia o que era Pirigulino, quem era o Pirigulino. Até que alguém, em uma determinada situação, me falou, Pirigulino Babilac é Galvão, o poeta dos Novos Baianos. Eu falei, Novos Baianos de novo na minha vida? Aí eu fiquei naquela, né, querendo conhecer, até que uma amiga me falou, conheço o Galvão e sei onde ele mora, a gente vai lá. Aí eu conheci Galvão, e Galvão, ele é nada mais, nada menos do que o compositor de praticamente todas as músicas dos Novos Baianos. Ele é o cara que fez Mistério do Planeta, Preta Pretinha, A Menina Dança, todas. Então, quando eu conheci o cara, ele é poeta, eu, caramba, eu estou no lugar certo. E Galvão começou a me contar todas as histórias dos Novos Baianos, que eram aquelas histórias que eu só podia ouvir dele, porque ele foi o cara que escreveu, então ele que sabia da história da música. Então eu tive essa honra de ter esse contato. E a partir daí, Galvão passou a ser parceiro e eu comecei a ouvir mais Novos Baianos e comecei a inserir mais dentro do repertório. Comecei a participar de projetos que trabalhavam os Novos Baianos. E hoje eu me sinto um novo baiano e reconheci que o que eles faziam, na verdade, é isso que a gente faz hoje. Essa migração para o sul, essa vinda para São Paulo, essa tentativa de mostrar o trabalho. Então, hoje, mais do que nunca, eu me sinto um novo baiano. Inclusive, Pietro, enquanto ele estava aqui em São Paulo, lá em Salvador, você fazia também um projeto com outros jovens artistas que também trabalhavam o repertório dos Novos Baianos. Sim. E vocês tiveram a oportunidade de fazer um show aqui em São Paulo com a Baby do Brasil. Sim, é isso? Verdade. E puxar um trio elétrico no Carnaval lá em Salvador também. Fala um pouquinho sobre essas Sim. duas experiências com a Baby. Bom, com a Baby, os Nossos Baianos, que é o nome desse projeto que a gente fez, Nossos Baianos, que era uma coisa de fazer homenagem aos Novos Baianos, nós fizemos em Salvador e juntamos artistas contemporâneos nossos amigos, na verdade, né? E foi muito legal porque a gente conseguiu entender mais ou menos a essência do que eles fizeram lá na década de 70, no final de 60 para 70. E isso deu a oportunidade que a gente tivesse, além de Galvão próximo da gente, a gente ter Baby do Brasil, Paulinho Boca de Cantor. E isso nos deu a oportunidade de fazer um show aqui em São Paulo, no CCSP, no início do ano passado, com a participação da Baby. Foi uma coisa assim fantástica, né? Porque assim, você ter a oportunidade de estar de frente ao ídolo. Já não bastava Galvão, que era o cara dos Novos Baianos, de repente Baby, de repente Paulinho Boca. Então isso daí isso acho que veio para, sabe, aquelas coisas que vêm para coroar e para dizer que você está no caminho certo. As coisas estão acontecendo da forma como elas têm que acontecer, da mesma forma que aconteceu com eles. Legal, bacana, Pietro. Bom, no próximo bloco a gente vai saber mais histórias sobre o trabalho de Pietro, sobre os encontros musicais que ele andou tendo por aí. Não sai daí, o São Paulo volta já já. Estamos de volta com o São Paulo, hoje apresentando o cantor e compositor Pietro Leal, que também é ilustrador, diretor de arte e anda flertando também com o meio teatral, não é isso, Pietro? Fala um pouquinho sobre essa experiência nova. Sabe que eu enxergo tudo isso, todo esse currículo como uma coisa só. Acho que as coisas saem da minha cabeça e de repente eu vou encontrando qual linguagem eu vou utilizar para me expressar. Esse contato com o teatro, isso veio através, na verdade, do trabalho de ilustrador e diretor de arte, que eu comecei a fazer projetos gráficos para espetáculos aqui. Fiz o espetáculo Otelo, que foi um espetáculo lindo, que foi, não, ainda é, porque ainda está em cartaz. O espetáculo A Paixão Segundo Nelson, que é um texto que foi um texto de Nelson Rodrigues, que foi refeito por Zé Cabaleiro, e eu tive o prazer de trabalhar nessa equipe fazendo projeto gráfico também. E é isso, esses encontros, essa parte de publicitário, eu acho que foi um lugar que eu me encontrei em São Paulo, no sentido de mercado, né? Porque eu acho que São Paulo é o lugar onde essas coisas acontecem muito mais forte. Então, eu me encontrei dentro da publicidade também, mas eu acho que tudo envolve a arte, tudo envolve esse olhar de artista, e eu acho, inclusive, artista baiano chegando aqui.
Bom, nós baianos costumamos falar que a gente sai da Bahia, mas a Bahia não sai da gente. E Pietro, ele está com um projeto agora chamado Massa Real, que é um pouquinho isso, né? Ele está trazendo aqui para São Paulo um pouco da Bahia que ele enxerga, que ele gosta, que ele quer despertar nos paulistanos. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Bom, Massa Real foi um baile da Massa Real. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu descobri que São Paulo, São Paulo é a cidade mais nordestina do Brasil, em primeiro lugar. E eu acho que a Bahia, ela tem um espaço muito grande dentro dessa identidade paulistana. Porque quando eu cheguei aqui, eu fui a algumas festas, e a maioria das festas, algumas com a temática da Bahia, outras não, elas tinham no repertório basicamente música baiana. E, inclusive, era música baiana que eu reconhecia como música baiana, que é essa música baiana mais ampla, esse leque mais amplo. Porque durante muito tempo, a música baiana ela ficou com a referência mais ligada ao carnaval, e assim ela ficou reconhecida. Só que uma geração inteira ficou sem lembrar que Raul Seixas é baiano. Verdade. Raul Seixas é Bahia. Então, se eu falo bem assim, eu tenho uma banda de música baiana, eu posso tocar só Raul Seixas, que eu estou falando a verdade. Da mesma forma que eu posso tocar só Edson Gomes, que é o reggae da Bahia. Da mesma forma que eu posso tocar Dorival Caymmi, como eu posso tocar Caetano Gil. Então, é muita coisa. E dentro disso tem o carnaval. Então, o que acontece? Eu tive a minha formação musical e minha formação pessoal em Salvador, ela incluiu tudo isso. Eu fui uma pessoa que eu não tive... Eu curti o carnaval, eu saía na rua, eu saía em bloco, eu saía fora do bloco, eu saía na pipoca. Então eu curti, então todos esses sucessos do Axé Music também fazem parte da minha história. Sim. E eu descobri que aqui em São Paulo, as pessoas acolhem isso. Sabe que eu entendi que em São Paulo tem os paulistanos, os soteropolitanos e tem os soteropaulistanos, né? Que são as pessoas que se identificam como baiano, embora não tenha nascido lá. Então, eu encontro muita gente que, inclusive, fala com as vogais abertas, Sim. parecendo que nasceu em Salvador. Eu falo, bicho, você é de que lugar? Você é da Ribeira, você é de Brotas. Mas não é, a pessoa é daqui, é do... Né? Então, eu fiquei impressionado com isso. Era uma visão de quem estava de fora de São Paulo que não enxergava Sim. isso. Então, quando eu vi isso, eu falei assim, velho... Isso daí que vocês querem, isso é a minha vida, isso aí eu tenho como contribuir com isso. Então o baile veio para juntar todas essas Bahias, né? Que é uma coisa assim, ou você vai no show de Ivete, ou você vai no show de Caetano. Não, eu vou no show de Ivete Caetano, eu vou no show de Ivete Novos Baianos, eu vou no show de Chiclete com Banana e Dorival Caymmi. Então o baile é isso, Maravilha. O baile é Baiana System misturado com Riachão e todo mundo no meio. Então o baile ele tem essa intenção de abraçar a Bahia, inclusive de compreender a Bahia como mais do que o recôncavo, né? Que a Bahia que a gente conhece tem muito a ver com o recôncavo. Essa Bahia que a gente traz, essa Bahia gigante, que é a Bahia que tem Alomar, é a Bahia de Juazeiro, de Vitória Sim. da Conquista, de Guanambi. Então, tudo isso a gente tenta trazer nesse baile, embora ele tenha essa cara descarada da Bahia, né? Essa cara do carnaval que a gente adora. Então, no final das contas, tudo vira carnaval. Uma grande festa. Uma grande festa, mas tem tudo isso aí. E por falar em festa, vamos mais de música? Vamos sim, vou tocar uma música que é uma composição, uma parceria minha com o mestre, poeta Luiz Galvão, que é o poeta dos Novos Baianos. Uma canção chama Passo Pra Frente. Vamos lá? Não responda a insultos, espere passar 3 minutos e volte com outro assunto. Anote na sua agenda que essa máxima é batata. Eu não gosto, mas às vezes visto terno e gravata. Vela, lâmpada, holofote, cada qual com seu grau. Pode dizer que ficou tchau. A escuridão tem valor sobre o cobertor. Eu não gosto, mas às vezes vejo filmes de horror. Tem horas que a felicidade tá perto e a gente não vê.
mas até os ossos do ofício tem lá sua serventia. E a mesma coisa pode vir em papel, verdade, também simpatia. Linda essa música, Pietro. Obrigado, a letra do poeta Galvão. Eu sou felizardo de ter esse cara como parceiro, de ter vivido, de não ter vivido os anos 70 com ele, mas ter vivido o suficiente para encontrar ele e fazer essas canções. Bacana. Canções que eu aprendo muito todo dia. Maravilha. A gente já está acabando esse programa, infelizmente, mas antes da gente legal. encerrar, eu queria que você falasse do projeto do livro, né? Que você está lançando um livro. Mostra pra gente rapidinho, Sim, fala rapidinho livro, pra gente. Peraí. Deixa eu mostrar aqui. É um livro de bolso. Um livro chamado Diário Suburbano. Que, na verdade, não tem a ver com subúrbio exatamente. Tem a ver com suburbano, que é o que está embaixo desse manto urbano que a gente vive, que é o metrô. O metrô, ele virou entrou na minha rotina desde o primeiro dia que eu cheguei em São Paulo. Então, ele entrou todos os dias, eu pego o metrô, vou e volto. E eu acho isso impressionante. Eu costumo dizer que eu sou um tabaréu nato. Eu sou de Bicaraí e eu continuo sendo de Bicaraí quando eu cheguei aqui em São Paulo. Porque quando eu vejo esse metrô, é maravilha. As pessoas às vezes reclamam, falam, nossa, mas é... Eu falei, gente, isso é lindo. Isso me leva de um lugar para o outro sem passar pelo engarrafamento. E, ao mesmo tempo, ali embaixo, muita coisa acontece. E aí você retratou tudo nesse pocketbook. Retratei. Todos os dias eu ia e desenhava uma figura, escolhia uma figura para desenhar no metrô. E fui desenhando as pessoas e, aos poucos, foram surgindo mais desenhos e foram surgindo poesias sobre a história das pessoas que estão ali também. Então, eu juntei tudo isso nesse livrinho aqui, que é um livrinho de bolso, que, inclusive, eu acho ótimo para ler no metrô. Eu estou muito feliz e é daquelas coisas que você não tem como planejar. É aquela coisa que o fato de estar aqui em São Paulo me deu de presente essa possibilidade de fazer esse livro. Maravilha. Sucesso com o livro, sucesso Muito com Massa obrigada. Real, sucesso com todos os projetos. Que bom. Prazer ter você hoje aqui no São Paulo. Prazer meu. Deixa um contato para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre os projetos. Bom, quem quiser pode me achar lá no Facebook, né? Eu tenho uma fanpage que é facebook.com/lealpietro. Tem o meu perfil pessoal também lá, que as pessoas quiserem adicionar para conversar um pouco. Eu tenho um Instagram, todas essas coisas da rede eu estou lá. E espero que vocês acessem, que todo mundo goste e que acompanhem essa minha estadia aqui em São Paulo. Maravilha. E obrigada a você também que nos acompanhou nessa edição do São Paulo. Agora a gente vai de mais música com Pietro Leal. Eu não sou artista, sou artesão dos anos. Dizem que sou bairrista, mas eu sou só baiano. Vivo me esquivando desse papo purista. Ando me misturando dentro da zona mista. O estereótipo é um tipo estéreo, sem mistério pra quem vê. O nervo óptico é um fio que esquece o ponto cego e segue a crer. O que te faz é o que te importa, a Inês é morta e você? Quando é que vai se convencer? Não sou comunista, também não sou tirano. Do meu ponto de vista, só tento ser humano. Entrou nos meus planos riscar da minha lista inúmeros enganos e o vício moralista. O estereótipo é um tipo estéreo, sem mistério pra quem vê. O nervo óptico é um fio que esquece o ponto cego e segue a crer. O que te faz é o que te importa, a Inês é morta e você? Quando é que vai se conhecer?